Lucas, capítulo 24, versículo 46 ao 48. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. No domingo passado, nós começamos a estudar sobre a ressurreição de Jesus. E como o livro que nós estávamos, a passagem que nós estávamos expondo para isso era 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 4, nós vimos lá que o apóstolo Paulo tem como alvo, objetivo, trazer provas, reforçar a doutrina da ressurreição dos mortos. Essa é uma doutrina perseguida pelos inimigos da igreja. Satanás e os seus servos atacam constantemente a ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo, então, traz muitas provas. Nós empregamos outros textos da palavra para trazer 8 provas. Existem muitas outras que nós poderíamos trazer aqui uma lista, mas nós nos firmamos em 8 provas da ressurreição de Jesus. Podemos resumir elas, em primeiro lugar, porque Cristo, ele faz ali provas da ressurreição dele, que ele não ressuscitou somente no espírito, mas também na carne. Jesus, ele come com os apóstolos, bebe com eles, pede para que os apóstolos, os discípulos, tocassem seus pés e suas mãos furadas, pediu para que tocasse o seu corpo ressurreto. Nós vimos que imediatamente os inimigos da fé se levantaram para tentar encobrir a ressurreição de Jesus quando eles ouviram o relato de que o corpo havia desaparecido. Imediatamente eles persuadem os soldados, os guardas, para ali propagarem uma mentira a respeito da ressurreição, dizendo que os apóstolos, os discípulos, tinham sumido com o corpo, roubado o corpo durante a noite. Nós estudamos e vimos que isso é uma versão muito fraca, porque era improvável que discípulos, pessoas que estavam fugindo com medo da perseguição quando Jesus foi capturado ali para ser morto, eles teriam a coragem de cumprir uma missão dessas, de capturar o corpo de Cristo. E nós apresentamos algumas testemunhas da ressurreição de Jesus, testemunhas que viram e presenciaram a ressurreição. Nós vimos lá que as mulheres que foram ali no túmulo para ver o corpo de Jesus, elas foram e se depararam com o anjo ali diante delas, trazendo a notícia de que o corpo de Jesus não estava ali, não porque alguém tinha pegado o corpo, mas porque o próprio Senhor tinha ressuscitado. E depois ele aparece para os 11. Jesus também aparece para 500 discípulos. Jesus depois aparece para o apóstolo Paulo. E assim nós temos várias testemunhas. Nós finalizamos dizendo que cada pessoa que é transformada por Cristo, por meio do Evangelho, é uma prova viva, é uma testemunha pessoal de que Cristo ressuscitou dos mortos. E nós temos aqui agora essa passagem de Lucas. Nós lemos lá no capítulo de Lucas que Jesus vai fazer provas da sua ressurreição para os discípulos e imediatamente ele começa a trazer sinais e instruções após a sua ressurreição, coisas que ele deveria falar importantes para que ele pudesse retornar ao céu, subir ao céu em glória. Os apóstolos estavam esperando que o Messias fosse estabelecer um reino terreno, e eles seriam colocados em posição de honra, autoridade e poder deste reino humano. Então, é isso que eles estavam esperando, eles estavam com isso em mente, é o que estava no coração deles, mesmo que Jesus tivesse ensinado eles, antes de ter ressuscitado, várias coisas, não vai ser desse jeito, não vai ser assim, o meu reino não é como o reino deste mundo. Mas é aquela história, quando a pessoa não quer ouvir alguma coisa, ela não entende, ela não quer entender, fica difícil você convencer ela do contrário. E nós sabemos que aqui tem coisas a mais, né? Porque eles ainda não estavam preparados para poder entender a palavra de Deus, não estavam capacitados. Então aqui, Jesus, depois de ter consumado a obra de salvação ali com a sua morte, ter ressuscitado, então ele está pronto agora para poder fornecer instruções claras sobre qual é o próximo passo.
Jesus realizou a obra de salvação. Ele morreu por causa dos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E agora? O que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo que nós vamos receber? É o estágio que nós queremos chegar nesta noite. Queremos entender as instruções que Cristo deixou para os apóstolos. É um problema muito grande esperar em Deus só para as coisas deste mundo. Esse era o quadro, irmãos. Os apóstolos, ainda que Jesus tivesse falado muitas coisas, predito, profetizado, eles ainda estavam com a mentalidade terrena em relação ao reino de Deus. Os olhos espirituais deles ainda não havia sido aberto para as verdades espirituais que Cristo precisava ensinar a eles. E agora era chegado o momento de Cristo acabar com esse engano deles, com essa limitação no conhecimento deles sobre as promessas do Salvador. Jesus veio aqui para resolver problemas somente terrenos? Nós sabemos que os judeus, ainda de modo geral, ainda estão nessa fase, esperando o Messias, que vai trazer solução para os problemas somente desse mundo. Muitas pessoas no meio cristão ainda estão esperando em Jesus somente para problemas desse mundo. Os discípulos estavam devastados. O que aconteceu? Jesus tinha morrido. Vergonhosamente, né? A vergonha da cruz, a pior tipo de morte que alguém poderia ter recebido, foi ao que o Senhor Jesus Cristo foi submetido. Ele morreu vergonhosamente na cruz. E eles estavam com medo, eles estavam arrasados, envergonhados e com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de incredulidade. É um pior quadro quando você pensa em um cristão. Quando ele está com o coração dele cheio de incredulidade e desespero. Não há direção, você não sabe o que você faz, você está confuso. Nos Salmos nós lemos o salmista pedindo para Deus que Deus traz promessas onde o nosso rosto não vai ficar confundido. E aqui eles estavam confundidos. Jesus veio, é o nosso Salvador, é o Messias prometido, nós cremos nisso. Mas ele morreu agora. Quando Jesus aparece para eles, eles precisam de provas, de sinais, que realmente Jesus tinha cumprido a palavra dele, estavam olhando para Jesus. O texto vai dizer que eles estavam maravilhados, ficaram em choque quando eles viram ali a promessa diante deles. Jesus, para corrigir a interpretação dos discípulos e renovar a fé e a esperança deles, ele remove 2 véus. Para que os discípulos pudessem compreender o que ele ia dizer, as instruções que ele ia fornecer, Jesus ele tem que remover 2 véus. O primeiro véu é o véu que estava no coração deles. Como Jesus faz isso? Você vai ler lá em Lucas, no versículo 32, que Jesus abre as Escrituras. E quando Jesus abria as Escrituras, o que acontecia no coração deles? O coração deles ardia. Deus remove então naqueles 2 discípulos ali no caminho para Emaús, e Jesus se encontra com eles, e até que Jesus se revele a eles, eles não estavam reconhecendo a Jesus. À medida que Jesus vai ensinando as palavras e apontando para as Escrituras, que aquilo tudo deveria acontecer daquela forma, eles fazem essa confissão. Nosso coração ardia quando ele abria as Escrituras. Então Jesus remove esse primeiro véu que estava tampando ali o conhecimento deles, a capacitação para entender o que Jesus iria instruir eles. O segundo véu, o véu da mente. Jesus abre o véu da mente, abrindo o entendimento deles para as Escrituras, através do seu Espírito. Jesus, pelo seu poder Espírito, ele tem a capacidade de acessar o nosso Espírito e trazer entendimentos que a gente não tinha. Às vezes você passa anos e anos sem entender uma coisa, e você até buscava resposta na palavra, e numa questão de segundos, você passa a entender. Quando isso acontece, irmãos, você percebe que se cumpre a palavra, que o próprio Deus nos instrui aqui na terra. Jesus mesmo estava instruindo, só que aqui nós percebemos uma regra. Jesus
ele não ensina, não profetiza, não cumpre, não executa nada que esteja fora da palavra, fora das Escrituras. Esse é um sinal para nós e é uma maneira da gente ficar muito alerta para qualquer pessoa que se levante, às vezes com sinais, com prodígios, com grande conhecimento, dizendo que ele tem conhecimentos além do que foi colocado na palavra. Isso é uma forma da gente ficar alerta, irmãos, porque o mesmo Senhor Jesus não usa nada que esteja fora da palavra. Após essas operações internas, Jesus capacitou os apóstolos e discípulos a entenderem o Evangelho plenamente e a forma como deveriam ser testemunhas dele para o avanço do reino de Deus. Até aquele momento, até que Jesus abra a porta do coração deles, dê discernimento, prepare o coração e também prepare a mente deles para ouvirem o Evangelho, para entenderem o Evangelho, as instruções que eles deveriam receber agora, Jesus não fala nada e não traz nenhuma instrução. Nós vamos ler no texto que Jesus primeiro então vai apontar para essas instruções que ele vai dar aqui para o manual de instrução. Jesus vai apontar para o manual que ele mesmo usou. E qual é esse manual? As Escrituras. O que o texto diz? Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura comigo aí, que nós vamos expor esse texto aí. E disse-lhes, assim está escrito. Jesus não fez absolutamente nada fora das Escrituras. Ensinou, profetizou, fez curas, sinais, maravilhas, resistiu tentações e venceu todos os ataques de Satanás, apontando para o está escrito, apontando para as Escrituras. Essa regra geral que Jesus usa, de usar as Escrituras como a sua arma, como a espada que ele usa, aqui de uma maneira específica, quando ele dá instruções finais aos seus discípulos sobre a mensagem central das Escrituras. Qual que é a mensagem central das Escrituras? O Evangelho. O Evangelho é a mensagem central das Escrituras. E também quando e onde eles deviam comunicar essa gloriosa mensagem. Onde você vai encontrar as respostas para isso, irmãos? Como eu devo pregar o Evangelho? O que eu devo pregar? Em que lugar? Até quando eu devo pregar o Evangelho? Você vai encontrar todas essas respostas nas Escrituras. Jesus ele manda os discípulos olharem para esse manual de instrução. E nós, vamos usar qual manual, irmãos? Nós também, se somos discípulos de Cristo, nós também vamos ter que usar o mesmo manual de instrução. Nesse manual, Jesus aponta que existem duas informações importantes ali, duas instruções que ele dá. Primeira, os discípulos devem dar testemunho da obra de salvação. Qual é a obra de salvação, irmãos, que nós estudamos nesses últimos dias, nesses últimos domingos? A obra de salvação é a obra que é executada por Jesus Cristo para salvar os homens. Jesus morre por causa dos nossos pecados. Jesus é sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscita ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha o que Lucas fala. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Os irmãos conseguiram perceber que é a mesma linguagem que é usada? Lá no livro que nós lemos, o apóstolo Paulo usa a mesma linguagem que Lucas, ao registrar as palavras do Senhor Jesus. As Escrituras ensinam, profetizam e relatam a obra de salvação. Jesus diz aqui que assim convinha. Jesus aponta para as Escrituras para dizer que era necessário que os eventos que eles haviam testemunhado precisavam ter acontecido. Irmãos, vocês estão desesperados. Por que vocês estão desesperados? Por que vocês perderam a fé? Por que vocês estão confusos? Nas Escrituras, tudo lá apontava para que as coisas acontecessem dessa forma. Ele havia cumprido a obra do Evangelho que nela está registrada. Era necessário que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Somos testemunhas da obra de salvação operada e consumada por Cristo, por sermos participantes dela, dos benefícios que essa obra faz
na vida de todos aqueles que depositam fé nela e se arrependem dos seus pecados. Pela fé cremos que Jesus morreu de forma pessoal por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso o Evangelho, irmãos, um Evangelho onde a obra de salvação não é exposta claramente, ele não é o Evangelho verdadeiro. Qualquer mistura, qualquer coisa que seja acrescentada ao Evangelho, acrescentando outras obras de salvação, e o que vai acontecer? Você vai estar pregando um falso Evangelho. Se você recebeu essa instrução por meio das Escrituras e foi comissionado diretamente por ele, o seu dever mais essencial é proclamar a verdade sobre o que Cristo é e fez para salvar os pecadores. A forma como devemos dar testemunho disso ao nosso próximo é através do testemunho pessoal de uma vida transformada por Cristo. Irmãos, você foi chamado para dar testemunho. Você precisa dar testemunho da obra de salvação. E você vai fazer isso, você vai ser uma testemunha fiel da obra de salvação na mesma medida que você é transformado por essa obra de salvação. Assim como Jesus morreu por nossos pecados, devemos dar testemunho disso, levando a nossa cruz e morrendo todos os dias para os nossos pecados, crescendo em santidade, temor, fé e amor a Deus. Assim como Jesus foi sepultado por causa dos nossos pecados, também precisamos sepultar a nossa velha forma de vida enquanto estivermos aqui nesse mundo. Quando as pessoas olharem para a vida, para a nossa vida, elas estão vendo um funeral acontecendo ali? Qual funeral? Aquele cara já não vive mais como ele vivia. A vida dele, aquela vida antiga que ele tinha, morreu, acabou. Agora você percebe que tudo aquilo que ele gostava, aquele estilo de vida, acabou. Ele foi sepultado. Existe um funeral acontecendo na tua vida, aos olhos do mundo. As pessoas estão olhando para você e vendo um funeral. Isso precisa acontecer. Você também precisa ser sepultado com Cristo por meio da fé. De maneira que isso traga evidência, sinais disso, que isso também aconteceu na tua vida. Que o teu ser também ressuscitou juntamente com Cristo. Também precisamos ressuscitar dos mortos. Devemos dar testemunho dessa gloriosa e triunfante vitória sobre o pecado e a morte em nossas vidas. Novos desejos, entendimento e ações devem brotar dos nossos corações como frutos da ressurreição que Cristo opera em cada um dos seus servos, crescendo em semelhança a Ele dia após dia, até a ressurreição e a glorificação dos nossos corpos. Irmãos, a ressurreição traz vida. Assim como uma planta, uma semente que é lançada ao solo e ela precisa estar ali, ser enterrada para que ela produza vida e possa ser ali uma árvore grande, cheia de frutos, também nós, irmãos, precisamos apresentar frutos da nossa ressurreição dos mortos. Precisamos evidenciar uma nova forma de vida, um novo estilo de vida. Nós devemos apresentar, então, dar testemunho da obra de salvação e devemos também pregar o Evangelho. Aqui o Matthew Henry vai ensinar que vão e contem ao mundo, em primeiro lugar, que Cristo padeceu conforme está escrito. Vão, preguem a Cristo crucificado, não sintam vergonha da sua cruz, não se envergonhem de um Jesus sofredor. Digam o que ele sofreu e por que ele sofreu, e como todas as escrituras do Antigo Testamento se cumpriram nos seus sofrimentos. Digam que era conveniente que ele padecesse, que isto era necessário para a remoção do pecado do mundo e a libertação da humanidade da morte e da destruição. Convinha que ele fosse consagrado pelas aflições. Em segundo lugar, que ele ressuscitou no terceiro dia, com que não somente foi removido todo o escândalo da cruz, mas também ele foi declarado como sendo o Filho de Deus, com poder, e nisso também se cumpriram as Escrituras. Vão e digam ao mundo, como vocês ouviram frequentemente depois que ele ressuscitou dos mortos,
e como estiveram com ele, vão, digam a eles, então, que aquele que morreu está vivo e vive para sempre, e ele tem as chaves da morte e do inferno. O texto vai dizer em seguida, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Os irmãos conseguem notar que à medida que Jesus vai dando instruções, ele vai apontando para essa mensagem central do Evangelho, que aponta para a obra de salvação, e depois, agora aqui no caso, os deveres que geram para aquele que ouve o Evangelho. Você ouviu uma boa notícia: Jesus morreu para salvar os pecadores. E agora, qual resposta você deve dar a isso? Que resposta você deve dar àquele que entregou a vida dele para morrer pelos seus pecados? O que você deve fazer? Você deve se arrepender. Você deve crer na remissão dos pecados. Com que autoridade se deve pregar? E o que se deve pregar? São essas duas perguntas que Jesus vai responder aqui. Em seu nome. Em nome de Cristo, você deve pregar o Evangelho. Deve-se pregar em nome de Jesus. Você vai pregar o Evangelho, você vai pregar em nome de quem, irmãos? Em seu próprio nome? Em nome de uma religião? Você tem que pregar em nome de Jesus. Como é isso, irmãos? Jesus, ele é quem interpreta as Escrituras, é ele quem ensina, e ele é quem profetiza os acontecimentos em torno do que ele iria fazer. E ele cumpre as Escrituras. A obra de salvação perfeitamente executada, conforme as Escrituras, lhe dão autoridade inconteste e exclusiva para ordenar que se pregue o Evangelho em seu nome. Irmãos, o Evangelho é a mensagem mais importante que existe. Nós não saímos por aí evangelizando na rua ou pregando o Evangelho em nosso próprio nome, confiando em algum tipo de autoridade de alguma religião ou alguma coisa na nossa cabeça, alguma autoridade que vem da nossa cabeça ou de outros livros. Nós pregamos exclusivamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem que diz estar consumado no evento mais solene e importante da história? Quem que diz estar consumado? É o Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro nome teve o poder de subir numa cruz e dizer, está consumado. O maior ato de redenção. Quando Cristo ele salva os homens, ele redime os homens para a salvação, para se reconciliarem com Deus, ele também está redimindo toda a criação que foi amaldiçoada por causa do pecado. E somente ele, então, tem essa autoridade para poder, então, comissionar, dar ordens para que os seus apóstolos, os seus discípulos e todos aqueles que seguem a Cristo verdadeiramente, as testemunhas de Cristo, os mártires de Cristo, também possam ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é o que ele vai dizer lá em Mateus capítulo 28, verso 18. É-me dado todo poder no céu e na terra. E o que ele ordena? Vão lá, conquistem impérios com espada, é isso? Derramem sangue, matem os infiéis, é isso que Jesus fala? Vão e façam discípulos. E Marcos ele vai dizer mais de uma maneira diferente e mais direta. Vão e preguem o Evangelho. Irmãos, nós devemos pregar o Evangelho com base na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando ele te manda pregar o Evangelho, ele te dá uma procuração. Você vai pregar em nome dele, não no teu próprio nome. É com a autoridade dele. Por acaso algum de nós tem o poder de salvar alguém? Podemos justificar alguém dos seus pecados? Pais e mães aqui, nós podemos justificar nossos filhos? Podemos dizer para eles, vocês são salvos. Podemos declarar isso com toda a convicção? Eu posso com toda certeza dizer que você é um salvo? Nós não podemos. A única coisa que nós podemos dizer é pregar com a autoridade que vem do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que eu quero dizer aqui, enfatizar isso,
Não é uma mera expressão que você diz, que você vai dizer em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você ora, ou no caso aqui, quando você prega o Evangelho, você faz confiando inteiramente nele. Isso vai trazer dois benefícios. Primeiro, tirar a responsabilidade que você talvez possa querer colocar nos teus ombros. E você vai entender que o poder em salvar está em Cristo com base na obra de salvação, não em você, não em qualquer obra que você faça. Isso vai eliminar, por exemplo, as práticas modernas de apelos antibíblicos, onde você convida uma pessoa para ser salva e você pode declarar que ela é salva, por exemplo, ou qualquer outra prática que possam inventar futuramente ou que existam por aí. Devemos pregar em nome de Jesus Cristo. Devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é de Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador. As grandes verdades sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus devem ser anunciadas em todo o mundo. A instrução de Jesus aqui divide a mensagem da salvação em seus dois grandes temas. Jesus ele vai apontar para o arrependimento e para a fé. O arrependimento dos pecados. O Evangelho deve ser pregado em nome de Jesus Cristo e por sua autoridade. De igual modo, o arrependimento que essa mensagem exige deve ser ordenado em seu nome. Quando você prega o Evangelho, você deve convocar os ouvintes do Evangelho a se arrependerem. Posso dizer, irmãos, que você não está pregando de uma forma evangelística, bíblica, se você, após você pregar o Evangelho para alguém, você não convocar aquela pessoa a se submeter à autoridade do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus ordena? Desde quando ele começa o ministério público dele, o que ele ordena? Quando alguém ouve o Evangelho, que essa pessoa deve se arrepender e crer. Nós, com a autoridade que vem do Senhor Jesus Cristo, nós também, em nome dele, ordenamos que todo aquele que ouve o Evangelho deve se arrepender dos seus pecados. Jamais pregue o Evangelho sem que aquela pessoa que está ouvindo ali, o evangelizado, ele possa ser, você dê uma ordem clara para ele em nome de Jesus. Se arrependa dos teus pecados. Quando eu vou fazer isso? Imediatamente. Se reconcilia com Deus por meio do arrependimento aqui e agora. É urgente, é uma mensagem urgente, ela é bonita, ela é maravilhosa, ela traz promessas maravilhosas e magníficas, mas ela é extremamente urgente. Todo aquele que ouviu as boas novas de salvação precisa ser chamado e ordenado a se arrepender. Devem jogar fora os ídolos, para parar imediatamente de agradar às próprias vontades e caprichos. Precisam virar as costas para o mundo e seus atrativos enganosos e parar de ouvir a voz de Satanás com suas palavras sedutoras de rebelião a Deus. As pessoas precisam abandonar os ídolos com muito amor, com muito zelo, com muita sabedoria e muito tempero nas emoções, quando você for falar, com muita oração e prudência e total submissão ao Espírito, irmãos. Jamais nós devemos perder de vista que você ali está investido de autoridade. Você está investido de autoridade. Você foi salvo, irmãos. Você não precisa esperar a autorização de nenhum homem na terra ou de um anjo para que você pregue o Evangelho com autoridade. Foi com essa mesma autoridade que alguém pregou para você e pelo poder do Espírito Santo você se rendeu a Cristo por meio do arrependimento e da fé. Essas são coisas que na igreja cristã parece que se perdeu. As pessoas perderam o senso disso. Irmãos, usar uma batina pode não significar nada. Usar um terno e uma gravata ou falar que conseguir explicar um texto para algumas pessoas ali sentadas em algum lugar pode não significar nada. Agora significa muito você ter ouvido o Evangelho e você anunciar o Evangelho com fidelidade, apontar para a obra de salvação, enquanto a tua vida é transformada por essa mesma obra de salvação. Como eu li aqui o comentário do Matthew Henry a respeito disso. Jesus morreu, eu também morri. A pessoa pode não entender nada do Evangelho, mas ela vai ver que você morreu para a tua velha vida. Ela vai ver também que você foi sepultado, como eu disse. Elas vão ver um funeral acontecendo quando elas olham para a tua vida. Não porque você é triste,
mas porque aquela vida foi sepultada e você anda por aí dando evidências disso. E também você ressuscitou com Cristo pela fé, porque existem novos propósitos, uma nova forma de vida. Existe um cheiro suave na tua existência agora, substituindo o odor da morte do pecado. Existe agora um cheiro agradável e fresco da vida eterna sobre a tua existência. E isso tem que ficar claro à medida que você, com autoridade que vem de Cristo, você prega o Evangelho e convoca as pessoas a se arrependerem. Nenhuma filosofia do mundo tem essa autoridade. O máximo que você faz é ensinar alguma coisa, tem coisas boas em qualquer filosofia, às vezes você vai achar coisas boas, filtrar coisas boas, princípios morais, éticos para a vida, mas esses ensinos não trazem em si a autoridade que Cristo deu a cada um dos seus discípulos. Os apóstolos foram investidos de autoridade, sim, irmãos, mas você e eu também. O que vai acontecer se você não usa a sua autoridade? Você vai estar bem com Deus? Se Deus te deu uma autoridade, você precisa usar essa autoridade para pregar o Evangelho e convocar as pessoas a se arrependerem. Esse é um lado. As pessoas também, depois que elas se arrependem, abandonam seus ídolos, se voltam somente para Cristo, para a salvação, e param de dar ouvidos a si mesmo, aos caprichos do seu coração, e também a voz sedutora de Satanás, agora ela é direcionada a olhar para Cristo, a olhar para o que ele fez por meio da fé. Aqui Lucas vai falar a remissão dos pecados. O que é remissão? Você pode colocar o perdão, o resgate do pecado que foi feito. Os irmãos percebem, quando você consegue interpretar as Escrituras, olhando para esses princípios bíblicos, um deles, que o tema central das Escrituras é o Evangelho, o tema central do Evangelho é Cristo, você consegue entender que a palavra vai repetir muito a mesma informação. Nós podemos claramente olhar aqui e ver a mesma linguagem do apóstolo Paulo. Você pode olhar para os Salmos, pode ir lá para Gênesis, e você vai conseguir interpretar as Escrituras e ver que a palavra está apontando para uma coisa só, para que os homens se arrependam, para que os homens creiam na obra de redenção. A maravilhosa notícia de remissão dos pecados deve ser proposta a todos e assegurado a todos que se arrependem e creem no Evangelho. A pessoa se arrependeu e creu no Evangelho. Ela precisa usufruir das promessas do Evangelho, o perdão dos pecados. O salmo que nós lemos, o Salmo 32, aponta para a alegria daquele que foi perdoado. Até chegar nesse ponto de alegria, irmãos, existe todo um processo. A pessoa tem que ouvir o Evangelho, olhar para a obra de salvação de Jesus Cristo, precisa se submeter à autoridade dele, se render a ele, confessando os seus pecados e crendo somente no que ele fez para nos salvar. Quando você está pregando dessa forma, irmão, você está pregando de uma forma evangelística. Como os discípulos de Emaús, o coração deles ardia quando as Escrituras eram ministradas e Cristo explicava as Escrituras a ele. Irmãos, nós temos o mesmo privilégio que esses irmãos nossos na fé. As Escrituras são abertas diante de nós e por meio do Espírito Santo nós podemos entender a vontade de Deus em relação ao Evangelho, à salvação e ao conselho de Deus para a nossa vida, as instruções de como viver diante da mensagem do Evangelho. Você precisa ser uma testemunha do Evangelho nesse mundo. Você precisa dar testemunho fiel da mensagem do Evangelho, uma mensagem que salva e que transforma a vida e que traz verdadeira esperança para homens que estavam ali condenados à morte. A quem o Evangelho deve ser pregado? O texto vai nos dizer, em todas as nações, começando por Jerusalém. O Evangelho deve ser pregado em todas as nações, começando por Jerusalém, primeiro, porque foi o local onde a igreja foi edificada por Cristo. E porque assim estava escrito. Se você ler Isaías, capítulo 2, versículo 3, você vai ter uma profecia muito clara lá,
apontando o local onde o evangelho seria pregado um dia, de uma maneira clara. Esse texto vai dizer: de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. O que Isaías quer dizer? Está apontando para a palavra do Senhor Jesus Cristo de salvação por meio do evangelho. Isaías já apontava para isso. Jerusalém é o ponto de partida, deveria ser o ponto de partida. As Escrituras apontavam para aquele local. Jesus vai ali. É ali que Jesus faz a obra de salvação. E é ali que Jesus dá instruções cumprindo as Escrituras, as profecias. A partir daquele local, daquele ponto de referência, os apóstolos, os discípulos, deveriam povoar a terra com o Evangelho. Assim como os filhos de Noé, depois do dilúvio, deveriam povoar a terra com a mensagem do Evangelho. No Antigo Testamento, os profetas pregaram o arrependimento e a remissão dos pecados aos judeus. Mas no Novo Testamento, a igreja deveria pregar em todo o mundo. Olha onde nós estamos. Aral Moreira. Depois vocês pesquisem aí no Google Maps qual que é a distância. Eu não tive tempo de fazer isso hoje, mas eu gostaria de ter feito. Entre Aral Moreira e Jerusalém. Depois eu vou fazer por dever de casa. Façam esse trajeto, essa linha, para você ver aonde o Evangelho chegou. Conclusão. E destas coisas sois vós testemunhas, meus queridos e amados irmãos. Assim como Pedro, assim como André, assim como Tiago e tantos outros apóstolos, João e outros irmãos que nós não sabemos o nome aqui, que foram testemunhas da ressurreição de Cristo e das instruções que ele fornece após ter ressuscitado dos mortos, instruções de como se deve pregar o Evangelho e onde e para quem se deve pregar o Evangelho. Assim como essas pessoas receberam essas instruções e foram testemunhas disso, irmãos, você também é testemunha disso. Que grande privilégio, irmãos. Ao mesmo tempo, que grande responsabilidade. Após a ressurreição e antes de subir aos céus, Jesus lhe fornece instruções fundamentais aos seus apóstolos e discípulos sobre o reino de Deus e seu evangelho e como deveriam dar testemunho dessas coisas. Para esse objetivo, Cristo remove o véu do coração e da mente deles sobre as Escrituras. Depois dessa operação interna, eles foram habilitados a entender o evangelho plenamente e a forma como deveriam dar testemunho dele para o avanço do reino de Deus. Irmãos, quando você for pregar o Evangelho, isso talvez sirva de uma aplicação para nós aqui, pregue as Escrituras com fidelidade e confie em Deus para que possa remover o véu do coração e da mente. Você tem talvez um familiar, um pai, uma mãe, pessoas que Deus colocou diante de você para que você interceda por ela também em oração, que você pregue o Evangelho para essa pessoa. E às vezes você mesmo quer remover o véu do coração e da mente, mas nós não temos o poder de fazer isso. Nós temos que confiar naquele que fez a obra de salvação. Enquanto isso, irmão, pregue com autoridade, não amenize, mas também não acrescente nada ao Evangelho. Pregue com fidelidade. Que grande privilégio! Somos testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. 2000 anos nos separam no tempo em que as instruções sobre a bendita mensagem de salvação foram dadas por Cristo aos seus primeiros discípulos. Milhares de quilômetros entre Jerusalém e as nações, povos, tribos e ilhas e continentes, onde esta mensagem já chegou. Chegou aqui em Aral Moreira. 2 milênios de história e a longa distância entre Jerusalém e as nações onde esta mensagem chegou são as duas fortes e incontestes provas do poder e da fidelidade de Deus em cumprir sua vontade e as promessas de salvação através do Evangelho. Continue pregando as Escrituras com a autoridade do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Foi com base nessa instrução que o Evangelho chegou até nós. E será com essa mesma instrução que outros povos e nações ainda não alcançados poderão receber essa mesma e gloriosa mensagem até que a última alma seja alcançada por Cristo. Então virá o fim. Amém. Pai eterno, obrigado, Deus.